Olá, estamos juntos mais uma vez pela nossa Jovem Pan Online. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil pela grande rede de rádio brasileira, a rede Jovem Pan. São 145 emissoras espalhadas pelo país, com mais de 30 milhões de ouvintes ao nosso lado. Estamos todos conectados e você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, @portal Jovem Pan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. E abrindo a tela do nosso portal, você encontra várias alternativas para nos acompanhar. Você tem um aplicativo para baixar no seu telefone, tem uma grande grade de programação, além de, claro, acompanhar a Jovem Pan, a Rádio Jovem Pan. Com muitas entrevistas especiais, como essa que nós vamos fazer agora com o Fernando Ferreira, que é diretor da Pluri Consultoria. Tudo bem, Fernando? Tudo bom, Vanderlei? Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Muito bom. Nós vamos falar um pouquinho para conhecer um pouco mais esse mercado do futebol. A Pluri Consultoria faz um trabalho já há muito tempo, fazendo levantamentos, dando luzes. Às vezes elas não são aproveitadas, mas eles indicam com muitas informações aquilo que pode ser acertado, pode ser corrigido ou constatado. Aquilo que acontece efetivamente quando se trata do negócio futebol no Brasil. Fernando, falando de 2013, já que você vai fazer 2014 só no final da temporada, falando sobre 2013, quais são os dados que vocês têm, o ranking de faturamento, enfim, de público? Queria que você fizesse um resumo de tudo isso, por favor. Bom, a gente terminou agora recentemente o balanço do ano inteiro, renda, público, ocupação nos estádios. Os números são os seguintes. 4.000 jogos em torno disso nós tivemos no futebol brasileiro, se você considerar os campeonatos nacionais das 4 divisões, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, a participação dos brasileiros nos torneios internacionais, Libertadores Sul-Americana, e os estaduais, de todos os 4.000. 4.000 jogos. Nesses 4.000 jogos, a média de público ficou em torno de 4.700 torcedores. Essa foi a média geral, com uma taxa de ocupação de 26%, um faturamento total com bilheteria de 470 milhões de reais, considerando todo o campeonato, e um público total de 18 milhões de torcedores. Esse é o resumão do último relatório. São números baixos, né? Muitíssimo baixos. Vem piorando, esse é o primeiro dado, a gente olha a queda ano a ano, mas algumas comparações, quer dizer, quando a gente compara, por exemplo, esse resultado final, 4.700, com o Campeonato Brasileiro, que digamos é a parte boa do relatório. Teoricamente o filé. Teoricamente o filé. Esse filé já não é muito bom. Então vamos dizer, tem um dado que eu gosto de citar muito. A média de público do último Campeonato Brasileiro, nós temos oscilado em torno de 14 mil pessoas, né, da Série A, ela equivale à primeira divisão inglesa em 1904. Então nós estamos assim, há 110 anos atrás em relação a público na Inglaterra, né? Outro número, se você pega o público total dos campeonatos estaduais, todos os 26 campeonatos estaduais, com exceção de Roraima, o público total foi de 6,3 milhões de torcedores. Estamos falando de 2.600 pessoas por jogo em média, 20% de ocupação. Os estaduais são a face mais negra desse nosso estudo. Esse público é menor do que o público que foi assistir ao filme Meu Malvado Favorito nos cinemas brasileiros no ano passado. Esse filme nos cinemas no ano passado levou 7 milhões de pessoas. Quer dizer, 15% a mais do que a soma de todos os jogos de todos os campeonatos estaduais. Acho que é um número devastador, né? São números, né? Motivos já é possível detectar? Sim. Aí a gente vai para uma outra pesquisa que a Pluri fez, né? No meados do ano passado, a gente pesquisou quais eram os motivos que afastavam o torcedor do estádio, né? Então a gente chegou no final a 17 fatores, né? Essa pesquisa identificou 17 fatores. Mas os principais que você vê com destaque, as pessoas citam, são preço dos ingressos, né? Não nessa ordem, tá? Preço dos ingressos, a insegurança, a alternativa de assistir os jogos em pay-per-view, né? Então a pessoa pode ver em casa, nos bares e tudo mais. A alternativa de outras formas de entretenimento, né? Cinema, show, balada,
bar, praia, tudo isso que hoje as pessoas têm à disposição. E principalmente o que aparece mais é a qualidade do jogo. Quer dizer, as pessoas dizem o seguinte: por que eu vou no estádio para assistir um jogo que vale pouco, né, e que tem pouca qualidade? Então, no final, a gente acaba fazendo paralelo com outras indústrias. A gente gosta muito de fazer um paralelo com a indústria do cinema, por exemplo, que é entretenimento, como o futebol. Claro. E é uma indústria que passou por uma mudança como esses nossos novos estádios, né? O cinema passou por isso 20 anos atrás, quando começou a sair das ruas, das salas antigas, grandes, né? E começou a ir para o shopping center, para dar segurança, conforto, né? Como se procura hoje com os estádios novos, né? E o público nas salas de cinemas passou de 20 milhões de pessoas há 20 anos atrás para 180 milhões hoje. Uma coisa impressionante, é um salto absurdo. Você está falando Brasil? Brasil, só Brasil. E você está abordando uma coisa importante. Reclama do preço, mas eu acho que não reclamaria, ou reclamaria menos, se tivesse uma contrapartida, conforto, pelo menos. Sim. Não é verdade? Porque é duro, né? Você deve gastar muito e vai num banheiro químico, por exemplo. Sim. Esse negócio do preço, aí falando agora como economista, a gente vê muita confusão com a conversa sobre o preço. Porque, veja, o preço é o fator que equilibra a oferta e demanda. Então é o seguinte: se eu tenho um produto que não é interessante, eu tenho que oferecer um preço que seja adequado ao produto, né? Então, às vezes a gente vê as pessoas dizendo o seguinte: não, o preço não é o problema, ou o preço é um dos fatores. Não, o preço é o fator final. Depois que você tem um diagnóstico que nós temos um problema de horário, de PPV, de violência, quando você vê esse diagnóstico, você faz o preço para ajustar isso. Aqui no Brasil é o contrário. Aqui no Brasil eles determinam o preço como se fosse uma coisa impositiva, né? Ela é uma coisa impositiva, né? Vem de cima para baixo. É pegar ou largar. Pegar ou largar, e obviamente o torcedor larga o tempo todo, né? E o que a gente vê é o seguinte: o que o torcedor está dizendo ao esvaziar os estádios? Claramente ele está dizendo uma coisa: a este preço eu não compro esse produto. Ou não estou gostando. Não estou gostando. Então aí você tem duas alternativas: ou você melhora a qualidade, ou você melhora o preço, ou faz as duas, um pouco das duas coisas. O que a gente tem visto? Nada. A curva é muito clara. Ela é inversamente proporcional, como deveria ser, em que o preço vai subindo ao longo de anos, 10 anos, 350% de aumento no preço do ingresso mais barato, né, contra uma inflação de 90%, 350%, né, e a média de público, obviamente, caindo. Então, às vezes as pessoas, eu frequentemente participo de debates e mesas redondas, as pessoas perguntam: não, mas o torcedor tem dinheiro sim para pagar. Ele tem, em determinadas condições, não é todos os locais que tem. São Paulo, por exemplo, certamente tem público para isso. A grande questão é a seguinte: vale a pena? Vale a pena, exatamente. Essa porque pergunta. Nos dias de hoje, a população ela tem duas grandes restrições: renda, recurso, dinheiro e tempo. Ela tem duas grandes restrições ao cidadão. Ele tem que escolher muito bem o que ele vai fazer com o tempo e com o dinheiro dele. E o que acontece? Você tem o futebol tratando isso de uma forma amadora e toda a indústria do entretenimento super profissional. Então os caras, todo mundo atrás do teu tempo e do teu dinheiro, te oferecendo 1000 condições para ocupar o teu tempo. A chance de você perder a disputa é enorme. É enorme, que é o que tem acontecido. Se você efetivamente não encarar o torcedor, não mirar o torcedor consumidor, não o torcedor fanático, a comunicação dos clubes, o marketing dos clubes, ele é todo mirado para o torcedor fanático. Torcedor fanático, pesquisas já mostraram, representa em torno de, 10 a 15% de uma torcida. O restante é o torcedor, que é aquele que enche o estádio na Europa. Na Europa não é um fanático que enche, é o torcedor consumidor, o cara que vai com a família, vai com o filho, vai com a esposa, vai com todo mundo e consome. E no final, quer dizer, dinheiro não nasce em árvore em lugar nenhum, Perfeito. Muito menos no futebol. Se você quer ter time competitivo dentro de campo no mercado de hoje, tem que ter dinheiro, tem que ter orçamento. E aí você tem que olhar para esse tipo de coisa. É inadmissível que você tenha uma indústria com uma capacidade de ocupação de 20%, que são os estádios. É inadmissível. Vamos colocar de uma outra maneira. Imagine você ser dono de uma indústria que produz, sei lá, requeijão,
e que você opera 20% da tua capacidade de produção. Você já teria fechado há muito tempo. Já teria quebrado. E o futebol convive com isso, com as coisas piorando ano a ano, na maior tranquilidade. E isso é um processo, né? Para que seja corrigido, na melhor das hipóteses, levaria quanto tempo, na sua opinião? Vamos dizer que todo mundo está nos ouvindo, né? Aqueles que decidem, que têm o poder da caneta, eles têm razão. Ou o Fernando tem razão. A Pluri levantou dados e é verdade. A partir de agora nós vamos fazer isso. Em quanto tempo você acha, nessa improvável hipótese, que as coisas poderiam se ajeitar? Olha, para a gente chegar num padrão inglês, é difícil imaginar, mas eu acho que seria um processo realmente longo aí de 10 anos por aí. Mas eu te digo o seguinte, se hoje, vamos supor que o futebol passasse por uma super transformação e ele fosse gerido de maneira profissional, né? Eu te diria, Vanderlei, que em um ano a gente começaria a ver resultados já. Assim, os resultados seriam imediatos, porque você mexeria em precificação, você mexeria em calendário, você mexeria em segurança. Veja, qualquer empresa, vamos dizer assim, se o diagnóstico do futebol todo mundo tem, né? A gente quantifica e tudo mais, mas todo mundo sabe quais são os principais problemas, claro, né? Então, quando se você fosse aqui uma empresa, você sentaria com uma equipe de profissionais e diria o seguinte, olha, temos esses problemas aqui, vamos atacar esses problemas aqui. Força-tarefa, equipe, gente especializada, focando o que é preciso fazer, né? O que nós temos de recurso, o que não temos, o que vamos buscar, implementar ações, medir e corrigir rota se for necessário, né? Mas os resultados poderiam aparecer muito rapidamente. Porque quem não tem nada, na verdade não há nada. Não há nada. Com algumas mudanças você já começa a notar alguma diferença. O que me preocupa é que parece estar havendo uma mudança de hábito do torcedor. E quando você tem mudança de hábito, aí o problema é muito mais profundo. É verdade. Né? Porque você veja, a gente repara na análise que tem uma mudança substancial, difícil de você confrontar, que é também dos últimos 20 anos para cá, que é a TV por assinatura e a internet. Porque, veja, há 20 anos atrás não tinha isso. Né? Então, o que a gente olhava? A gente olhava o campeonato estadual do outro estado. Então, nós olhávamos para nós mesmos, nós não olhávamos para o resto do mundo. A gente lia no jornal o que acontecia na Europa, com defasagem, via os gols pela TV, mas não acompanhava. Né? Hoje, o que acontece? Hoje a gente está... tudo é produto. E o nosso produto, o futebol brasileiro, o futebol jogado no Brasil, não o futebol brasileiro, ele está sujeito a uma comparação cruel. Porque hoje você tem aí 13 canais por assinatura, mostrando futebol europeu o tempo todo. As rádios falam disso o tempo todo, como não falavam no passado. A internet cobre isso o tempo todo. Então, quer dizer, as novas gerações, elas estão sendo submetidas ao quê? Elas olham o futebol europeu, com todas aquelas qualidades, seus defeitos também, mas muito mais qualidade, e comparam com o que a gente tem aqui no Brasil. A disputa é inglória. Então, o sujeito começa a olhar para o futebol lá, europeu, a gente vem alertando isso, a velocidade com que as pesquisas têm mostrado o interesse do torcedor pelo futebol europeu é impressionante. Há 3 anos atrás a gente falava disso, pouca gente dava bola. Hoje, a gente vê que isso é perceptível em pesquisa de torcida, que é uma coisa maluca, impensável há 5, 10 anos atrás. Hoje, pesquisa de torcida, tem torcedor que você fala, qual é o seu time? Real Madrid, Barcelona, uma coisa maluca. Além da utilização da camisa. E veja, isso é uma coisa razoável de se imaginar que iria acontecer. Pois vamos lembrar lá atrás, aconteceu com o rádio. O rádio matou o torcedor local, fez ele começar a torcer para o time do eixo Rio-São Paulo. A TV fez o torcedor dos outros estados passar a torcer para o time dos eixos, né, do eixo. A TV por assinatura e a internet está fazendo a mesma coisa pela globalização com o Brasil em relação aos principais centros. Claro. Nós vamos, no futuro, a caminhar desta maneira, a gente vai ter torcedores, uma quantidade, obviamente, sempre vai ter os torcedores dos nossos times como maioria, mas você vai ter aqueles torcedores que, já é comum hoje, dividem torcida.
né? Ele é torcedor do Real Madrid, mas também do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, né? Esse é um processo que a gente vem percebendo. Sem que você perca o seu raciocínio, fica muito claro, pelo que você está dizendo, para mim, pelo menos, fica muito claro, que não é que o consumidor, vamos tratar de consumidor, o consumidor abandonou o amor ou o gosto pelo futebol. Não é isso. Quer dizer, ele pode continuar acompanhando, mas dessa maneira, vai acompanhar pelo pay-per-view, vai acompanhar pelo rádio, vai acompanhar pela internet, enfim, vai ter informações, vai assistir. Ele vai se distanciando do estádio, né? Então, é isso que está ficando muito, muito claro. Pode até agora ter outras opções, cinema, teatro, enfim, mas ele vai se afastando do estádio porque é tratado com casca e tudo. Acho que é isso, né? Nessa linha. É nessa linha, exatamente. O distanciamento, o problema é que quando ele se acostuma, e de novo, vira um hábito cultural, quando as novas gerações nascem com isso, e elas não têm o hábito de ir no estádio, é muito difícil você mudar. É muito difícil mudar. E a gente, aos poucos, vem percebendo isso acontecer. Agora, a grande angústia, Vanderlei, é que não há nada vindo pelo caminho, né? Então, se você olhasse o seguinte, olha, tem um plano, né? Esse setor está com problema, mas tem um plano para reorganizar isso, perfeito. Isso vai ser resolvido com medidas, vamos aguardar um pouco, vai lá, algum tipo de esperança. Agora, hoje, do jeito que está, a única articulação que você vê de alguma mudança no futebol brasileiro é esse projeto de renegociar as dívidas dos clubes, né? Que no final pode ser apenas um paliativo, porque se você não limita... Que não é a primeira vez e compromissos não foram cumpridos. E, de novo, se você não limita efetivamente o prejuízo dos clubes, que é o que a gente vem colocando, e foi o que a gente colocou para o bom senso, que aliás adotou essa posição na proposta de fair play financeiro deles. Vocês foram consultados por eles? Sim. A nossa posição, que foi adotada até, é muito simples. Você tem que limitar o prejuízo dos clubes. Ponto. Então é o seguinte, na última linha do balanço, só para esclarecer claro. Isso, o que os clubes têm dito? Os clubes têm dito o seguinte, olha, nós vamos apresentar a CND, nós vamos apresentar o compromisso de pagamento de salário, que é impossível de você efetivamente, porque sempre tem uma brecha, qualquer controle foge dessa regra. Ok, ótimo, isso é um avanço, só que não funciona. Por quê? Porque um balanço tem N linhas, né, de passivo ou de demonstração de resultado. Então o que você está dizendo é o seguinte, olha, o imposto você vai pagar, o salário você vai pagar. Isso representa 38% das despesas de um clube. 62% são outras coisas. Adivinha o que vai acontecer? Essas outras coisas vão passar a ser atrasadas. Então, a alternativa é o seguinte, se você quer limitar o endividamento que na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, ele é prejuízos acumulados. O cara vai tendo prejuízo todo ano, ele vai pegando dinheiro para cobrir o rombo dele e vai virando no popular é o saco sem fundo, né? O saco sem fundo. Então é o seguinte, também colocamos essa proposta no Proforte, coloque como um limite na última linha, que você pode escalonar, do tipo, olha, no primeiro ano você limita a 10% das receitas, no terceiro 5%, e em 5 anos não pode mais ter prejuízo. Não pode mais ter prejuízo. Gasta o que tem. Gasta o que tem. Limita. Se você limita isso aqui está a porta. O que você está é fechando a porta do quarto, ou do banheiro, ou da sala, mas deixa a porta da casa aberta. Você tem que fechar a porta da casa. Então é o seguinte, limita isso de qualquer maneira. Então aí, talvez, você consiga ter mais condições de controlar efetivamente essa situação dos clubes. Porque senão, daqui a 10 anos, nós estamos aqui sentados de novo, falando que aí tem o Proforte 2, que é para resolver os problemas das dívidas acumuladas de outra maneira. Tem que fazer isso e contar ao torcedor. Olha, vou fazer isso. Porque senão, vamos admitir que um bem-intencionado dirigente queira fazer isso que nós estamos conversando aqui, que você está colocando agora para todos nós aqui. O torcedor adora, mas quer que ele contrate o Messi. Sim. É impossível. Então, isso tem que ser feito com uma forma de parceria. Olha, quero comunicar ao povo que eu vou começar a fazer isso. Então, não vai sobrar dinheiro. Num determinado momento sobrará, mas vocês terão paciência, porque vou ter que fechar a porta da casa, como você acabou de dizer. Você acha que o torcedor compreenderia?
Eu acho que o que a gente tem percebido é um amadurecimento do torcedor e da imprensa com relação aos sistemas. Perfeito. Hoje, nos últimos 3 anos, por exemplo, a gente vem para uma nova temporada de balanços aí em abril, os balanços dos clubes. A gente tem reparado que isso tem sido pauta, isso tem sido tema. Né? Nós temos sido frequentemente consultados pela imprensa a respeito de negócios do futebol de uma maneira geral. O interesse é cada vez maior, né? Até porque assim no mundo inteiro, e o torcedor vai percebendo aos poucos. É lógico, o torcedor, aquele garoto de 15 anos, 16 anos, né? Não dá para esperar que ele tenha... Compreenda com muita facilidade. Com muita facilidade isso. Claro. Então ele vai realmente esbravejar. Mas eu acho que esse é um processo, não é fácil. Né? Leva tempo. Precisa ter coragem para fazer. Precisa ter coragem, mas isso tem que partir dos dirigentes. Claro. Agora, quando eu estou na presidência de um clube e eu saio daqui a 2 anos, o meu incentivo não é de ser responsável do ponto de vista orçamentário, não é verdade? Porque, veja, eu sou cobrado por torcedores, por conselheiros, pela imprensa, por todo mundo, em primeiro lugar, para ganhar títulos. Né? Se eu vou ficar 2 anos... e a coisa começa a apertar para o meu lado, a gente vê isso todo ano. O torcedor, o dirigente, ele deixa a rigidez orçamentária que ele começa lá, às vezes no primeiro ano de mandato, chega no segundo ele fala, meu amigo, apertou aqui... O próximo que resolva. O próximo que resolva. Então, essas coisas, elas precisam ser induzidas ou efetivamente impostas de cima para baixo. Se você dá a alternativa de o que eu vou fazer... dentro dos meus incentivos, eu vou tender a efetivamente deixar isso de lado, né? Deixar a preocupação com o orçamento de lado. Agora, quando você efetivamente coloca, olha, meu amigo, você não pode, se você fizer isso, você vai ter um problema com o seu clube, com o seu torcedor, aí realmente eu acho que pode fazer efeito. Essas novas arenas, Fernando, em cima do número que você deu, cerca de 20% de ocupação nas praças esportivas. Você acha que com essas novas arenas a coisa pode mudar um pouquinho? Não adianta nada se você não tem vias de acesso ao estádio. Enfim, o que é que você... Não há espetáculo bom para utilizar efetivamente como deveriam ser utilizadas essas novas arenas? Como é que você avalia isso? Você acha que vai melhorar um pouquinho a presença de público ou será uma coisa apenas para conhecer? Por exemplo, no primeiro ano todo mundo vai na Arena Nogueira, porque é uma arena que está sendo tão badalada, todo mundo quer conhecer, mas depois vai perdendo o entusiasmo. E voltamos à estaca zero. O que você pensa sobre isso? Isso já está acontecendo, né? Quer dizer, essa novidade que o torcedor vai lá Novidade é a e palavra. tudo passa, né? Então a gente percebe. No começo, Brasília foi um caso muito típico, né? O Flamengo começou a jogar lá, era 60 mil todo jogo, aí já no 7º jogo já tinha 10 mil, e a tendência do torcedor de novo, voltando para conteúdo, voltando para o cinema. Se você não tiver um conteúdo, o torcedor não vai. A pessoa não vai no cinema só porque o cinema é confortável, numa sala VIP, que reclina a poltrona. A pessoa não vai por causa disso. O filme tem que ser bom. Da mesma maneira, o jogo de futebol tem que ser bom. Eu tenho visto aqui um fator que eu acho que é positivo nisso, que é o seguinte, as arenas, elas agora são todas administradas por construtoras, né? A grande maioria delas, né? Que é um pessoal que não está acostumado a perder dinheiro, né? É um pessoal que não está aí para perder dinheiro. Eles entraram no business pensando que ia ser uma festa, pensando que iam faturar muito. Nós vimos os planos de negócio de algumas dessas arenas, realmente as premissas eram de um otimismo absolutamente injustificável para quem exagerado, na sua opinião. Exageradíssimo, né? E injustificável. Não tinha como você, sendo do mundo do futebol, conseguir chegar àqueles números, né? Só que esse pessoal agora eles estão tendo um choque de realidade, né? Depois do período inicial, com 20% de ocupação, lógico, as arenas têm uma taxa de ocupação maior, né? Vai lá 30%, 40% de ocupação, não dá resultado. Assim eles vão botar dinheiro. Então é o seguinte, esses caras estão 20, 30, 35 anos amarrados nesse negócio, né? Não estão acostumados a perder dinheiro. E outro fator fundamental, são construtoras. Eles estão acostumados a lidar com as dificuldades do poder e a driblar as dificuldades do poder. Em resumo, construtoras que estão acostumadas a lidar com senadores, com partidos complicadíssimos,
chegaram na CBF e têm dificuldades com federações e CBF. Perfeito. Olha, eu vou te dizer o seguinte, Vanderlei, eu acredito, aposto que a pressão desse pessoal vai ajudar a mexer com esse negócio. Porque eles não estão aí para brincadeira. Vai ajudar para melhorar. A melhorar. Eles vão forçar. Nós temos sido frequentemente consultados por empresas do segmento com essa preocupação, que é a seguinte: olha, já reduzimos custos das arenas, estamos fazendo consórcio de compra para poder reduzir mais os custos, né, que é a parte que cabe a eles, né? Mas na parte da receita depende do conteúdo, do jogo, do produto. Então é o seguinte, se nós não colocarmos times interessantes dentro de campo, disputando jogos importantes e de qualidade, não tem solução. Não tem solução. Então a solução é mexer nessa bagunça, é colocar o dedo na ferida, né? Então aqui eu acho... as informações que a gente tem... Você acha, Fernando, ótimo o que você está dizendo, você acha que os gestores dessas novas arenas, diante da perspectiva de prejuízo, podem forçar a mudança de calendário, enfim, ajudar o bom senso, por exemplo, com essas mudanças que o bom senso pretende? Sem dúvida. Direto ou indiretamente, não importa, mas olha, eu sou um cara que pôs dinheiro, que coloquei dinheiro aqui nessa arena em tal cidade ou em tal estado. Vou tomar um prejuízo, vai quebrar, cara, se a gente não ajeitar todo o cenário. Você acha que isso pode acontecer? Eu acho que isso pode acontecer, isso vai acontecer e já começou o processo. Quer dizer, eles trabalham em várias frentes, eles trabalham em lobby no Congresso, Perfeito. Eles trabalham... Mesmo que a cartolagem não ouça, vão por outros caminhos. Vão por outros caminhos, mas também junto à cartolagem, quer dizer, veja, nós estamos num momento de paralisia total em função de Copa, de eleição de CBF, né? A CBF, obviamente, se volta para suas federações, não faz nada que seja contra as federações, Perfeito. Mas as eleições vão passar, a pressão está aumentando terrivelmente, os números estão aí para mostrar, o bom senso é um fato novo, é importantíssimo, porque é o jogador, né? Em última instância é o jogador, e quem, se não tiver jogador não tem nada. A gente não precisa de federação, a gente não precisa de CBF, a gente não precisa de nada, a gente precisa de jogador. Né? Sem jogador não vamos a lugar nenhum. E os jogadores efetivamente agora estão no cenário. Então, eu acho que essas forças todas... e não só dessas empresas, a gente tem visto os patrocinadores se articulando, quer dizer, a gente tem visto empresas que têm projetos para o futebol grande se articulando. Hoje tem muita gente atrelada ao futebol no longo prazo, hoje tem contratos milionários nesse negócio e ninguém está aí para perder dinheiro. Ninguém aí está para ver o seu contrato quebrado, ver a expectativa quebrada, sem que se faça nada. Então, se o governo falha ou demora ao normatizar o mercado, se a CBF efetivamente não assume o papel dela de indutora, quem coloca dinheiro na história está cada vez mais incomodado e está com aquela postura de o seguinte: olha, a gente vai entrar também nesse negócio e vai apertar de onde der, para efetivamente fazer as mudanças, né? Para fazer. Você acha que é correto dizer que estamos chegando no limite? Esses dias me perguntaram a mesma coisa, de outra forma, perguntaram se a gente estava chegando no fundo do poço. Eu acho que a gente chegou, mas a gente cava o poço. Então, mas a corda está esticando, realmente está muito esticada. A indiferença... De novo, Vanderlei, quando pega no bolso, aí a coisa começa a apertar. É verdade. Então, por exemplo, o que a gente tem visto? O produto é ruim, o público já fugiu dos estádios, aí o público assiste na TV porque não tem outra coisa para fazer, mas efetivamente as audiências já não são as que eram no passado, e quando as audiências começam a cair e o patrocinador começa a olhar, olha, eu tô gastando muito para associar a minha imagem com um produto ruim, que as pessoas estão assistindo menos, vamos renegociar esse negócio? Aí a coisa começa a ficar complicada. Então, eu acho que a pressão de mercado ela vai acontecer. Ela vai acontecer por esse canal. Perfeito. Vai acontecer pelos patrocinadores. E aí, obviamente, você pode... eu acho que a tendência é de mudança. O timing, quando isso vai acontecer, é complicado.
E uma coisa que eu acho fundamental, a gente precisa, porque o debate ele tem sido frequentemente interditado, né? Porque a gente não fala sobre a gente não fala explicitamente sobre o paradoxo do futebol brasileiro, que é seleção forte e clubes fracos. Que é uma coisa maluca isso. Então, por exemplo, quando vão para cima da CBF e questionam o presidente da Federação Paulista, a resposta deles, a evasiva, é sempre a mesma. Olha, nós somos pentacampeões mundiais. Discursinho, hein? Nós temos não sei o quê, nós somos o país do futebol. Mas, meu amigo, vamos separar as coisas. São duas coisas completamente diferentes. Seleção brasileira é uma marca poderosíssima, é o sonho de todo torcedor. Ótimo. Nossos clubes é uma situação completamente diferente. Nossos campeonatos são ineficientes, dão prejuízo, os clubes são cada vez mais uns ilustres desconhecidos no exterior, os nossos clubes. E se você pega, somos a 7ª economia do mundo, né? Tem 3 países na nossa frente que têm tradição no futebol: Alemanha, Inglaterra e França, né? Olha, nós somos um país com economia, somos um país que ama o futebol, com história no futebol. Os nossos campeonatos deveriam ocupar uma posição de 4º ou 5º mercado no mundo. Perfeito. Então vai lá, nós somos 11º em faturamento de clubes, nós somos 12º em valor de mercado de jogador, nós somos 18º em público e nós somos 31º em ocupação de estádio. Então tem algum problema aqui. De novo, esse paradoxo do futebol se alimenta do próprio problema dos clubes. O que a gente tem visto? O brasileiro tem um talento nato para o futebol, como o americano para o basquete, né? Nós temos o jeito de jogar futebol. Os garotos saem cada vez mais cedo, né, daqui, vão para a Europa, lá eles são submetidos a um regime de competição muito mais intensivo do que os nossos campeonatos, se aprimoram taticamente, têm a boa técnica do brasileiro, e aí para onde eles vão? Jogar na seleção brasileira. A seleção brasileira se beneficia deste nosso problema. Então o que a gente tem visto é esse paradoxo que sempre que se pergunta para a CBF sobre o futebol brasileiro, não, tá tudo bem. A nossa seleção é pentacampeão do mundo. E se for hexa, isso vai ainda mais piorar. Perfeito. Então, vamos isolar. Seleção brasileira, muito bem, ótima, a CBF cuida disso. Agora, o futebol brasileiro, o futebol jogado no Brasil, é dele que nós estamos falando, não é do futebol brasileiro, é o futebol jogado no Brasil. Esse vai muito mal e tem piorado ano a ano. Fernando, foi ótimo conversar com você. Obrigado pela entrevista e pelos dados que você nos colocou, feitos pela Pluriconsultoria que o Fernando dirige. Obrigado. Obrigado você, Vanderlei, estou à disposição. Sempre que precisar, eu estou à disposição. Muito obrigado. Com o Fernando Ferreira, diretor da Pluriconsultoria, conhecemos um pouquinho mais, nos aprofundamos um pouquinho mais sobre efetivamente o que acontece com o futebol produto aqui no Brasil. Até a próxima.